Fala galera, então, simbora. Hoje a gente vai continuar a discussão sobre cidadania. Nos assuntos, né, do que a gente vai seguir, a gente vai falar mais tarde, né, de movimento social, de construção política. Mas é bom a gente ter em mente, a gente está fazendo esse apanhadão da história do Brasil, olhando principalmente para o viés da construção da cidadania, partindo da premissa, né, do entendimento de cidadania como um conjunto, né, de direitos sociais, direitos civis, e direitos políticos, e também a questão da construção da identidade nacional, como foi colocado lá pelo Thomas Marshall, né, e que o Zé Murilo de Carvalho reproduz nesse livro Cidadania do Brasil, O Longo Caminho. Então, esse é o nosso ponto de partida aqui, né? E a gente está falando desde o Brasil colônia e tal, da impossibilidade de falar de cidadania, depois vem no Brasil Império, Primeira República, e agora a gente chega na parte da Era Vargas, né? Então eu vou trazer, enfim, as problemáticas que levaram enfim, a questão da Revolução de 30, né, ou o golpe que culminou na mudança de governo, né, que fez com que o Vargas chegasse ao poder. Vamos trazer mais ou menos o que aconteceu ali. Vamos focar muito na questão da construção dos direitos. Já antecipo para vocês, né, que na era Vargas foi um momento da construção de vários direitos sociais, principalmente na área trabalhista. Então foi um foco muito grande do governo dele, ao passo que não houve grandes expansões dos direitos civis. A gente teve inclusive a ditadura do Estado Novo, onde os direitos civis, né, muitas vezes foram cassados, né, foram restritos, né, restringidos, assim como os direitos políticos, né? Então a gente vai ter, nesse momento histórico, os direitos sociais na dianteira e os outros direitos sendo atropelados, né, sofrendo oscilações. E a gente vai ver que isso tem consequências práticas, né, de, por exemplo, uma cultura política muito apoiada na construção desses direitos sociais. Uma cidadania muito construída através de uma certa esperança da ação de líderes, né, e menos uma cidadania mais passiva, digamos assim, e menos ativa, né? Menos reivindicatória, né? Com menos ação, né, da sociedade de fato, né, para a construção dos direitos, para a construção de políticas ou coisa do tipo, né? Então, isso é uma das consequências que se tem desse período. Eu vou revisar isso tudo, vou falar de outras coisas, eu vou me repetir também, enfim, vida que segue. E eu vou olhar muito aqui para baixo porque, enfim, é muita anotação, é muita coisa. E eu preciso me apoiar porque é muita informação. A gente vai ter, na Era Vargas, como eu já disse, o avanço dos direitos sociais. Logo nos 2 primeiros meses de quando o Vargas chegou ao poder em 30, você vai ter a criação do Ministério do Trabalho. Você vai ter várias leis trabalhistas ao longo da década de 30 e vai culminar em 1943 com a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Essa revolução ela acontece, né, em 1930, né, ou o golpe acontece em 1930. Em 1934, até 1934, vai a fase revolucionária. A gente vai ver que houveram conflitos até 34, principalmente com a elite paulista. Em 34 veio uma nova Constituição. Beleza? Acontecem oscilações, acirramentos de conflitos, e a gente vai ter em 37 a ditadura do Estado Novo. Foi um golpe apoiado por militares, inclusive é legal a gente ver que essa tutela militar ela está presente em 30, esteve presente em 89, 1889, quando o Brasil virou República, esteve presente em 30 no golpe do Estado Novo, na Revolução de 30, esteve presente em 37, lá no golpe do Estado Novo, e esteve presente em 45, quando Vargas é deposto. Então, essa atuação dos militares no Brasil, né, nesses momentos de ruptura, eles costumam ser intensos, né, essa tutela militar, né? Enfim, aí o Vargas vai até 45 e a partir de 45 a gente começa a ter o que o Zé Murilo de Carvalho coloca como uma primeira experiência democrática, né? Primeiro um presidente militar, que é o Dutra, depois volta o Vargas, aí tem a questão do suicídio do Vargas, ali no começo da década de 50, mas a gente ainda vai entrar nesses pormenores. Mas vamos lá, de 30 a 45, que é o que a gente vai focar um pouco mais aqui, foi um momento em onde os direitos políticos oscilaram bastante. Enfim, né, teve avanços, mas logo depois vieram retrocessos.
avanços como, por exemplo, o direito ao voto feminino, entendeu? Mas logo em seguida vem uma ditadura do Estado Novo, ou seja, você tinha um período, né, como na Constituição de 34, de avanços dos direitos civis, dos direitos políticos, mas que na ditadura do Estado Novo tem esse retrocesso. A gente pode falar uma coisa parecida com os direitos civis, né? De que houve um avanço, mas que chega na ditadura do Estado Novo e é isso, né? A questão da proibição de organização, chegou a ser proibido fazer greve, uma série de restrições, né? Censura, vários inimigos políticos, né? Sendo perseguidos, sendo caçados. Então a gente vai ter que os próprios direitos políticos também e os direitos civis vão viver essa coisa no Estado, na era Vargas, né? E essa suspensão no processo, na ditadura do Estado Novo. E é legal a gente ter em mente aqui, eu estou falando aqui de um período histórico, onde a gente pode pegar alguns aspectos de análise e colocar em outros períodos históricos também, né? Então a ditadura ela tem essa questão, né, de pegar alguns direitos, né, e suspender, né? Até porque você vai, enfim, o Estado Novo foi um regime autoritário, então para manter aquele regime autoritário se estabelece censura, se estabelece perseguição política, se muitas vezes estabelece um inimigo, no caso aqui os inimigos eleitos foram os comunistas, que também foram os inimigos escolhidos lá em 1964 para serem perseguidos. Então, esse tipo de coisa acontece bastante, né? E na era Vargas também a gente vai ter uma formação, vai ter um fortalecimento de uma identidade nacional, né? Seja através das políticas de Estado, né? De uma economia onde o Estado, né, tinha uma função muito forte, né? Então, a Companhia Siderúrgica Nacional, a questão da campanha pelo petróleo. Então, você vai ter que essa coisa da identidade nacional, da riqueza nacional, ela vai estar muito forte, né? Vai ser uma construção muito grande na era Vargas, né? E, enfim, tem várias questões, assim, o samba vai ter um papel importante, a própria capoeira, né, que era crime, vai deixar de ser crime. Então você tem essa coisa do Vargas, né, de resgatar, né, essa cultura mais popular, essa cultura nacional e colocar de fato como sendo, né, uma cultura que define a identidade brasileira. Então isso acontece na era Vargas, né? Vamos olhar um pouquinho mais para trás, né? Em 1930 um marco divisório, né? Você tinha lá aquela Primeira República, a República do Café com Leite, né, como é conhecida, Minas Gerais e São Paulo no poder. Mas a década de 20 foi muito intensa também, tinha uma série de conflitos. Você tem que de 1922 a 1926 o Brasil viveu um estado de sítio. Você teve a Primeira Guerra Mundial que afetou a nossa economia profundamente, principalmente na exportação do nosso principal produto, que era o café, mas outros produtos também se viram extremamente prejudicados. Então, você vai ter isso. Então, essa crise econômica, crise política, uma série de cobranças. Surge no Brasil, né, o Partido Comunista Brasileiro, então você começa a ter várias influências de esquerda, várias influências questionadoras. Os operários, né, que teve aquela greve de 1917, né, pedindo uma remuneração digna, reclamando, né, protestando que o que eles recebiam, enfim, não dava nem para sustentar a casa, reclamando de fome. Várias pessoas, enfim, condições extremamente precarizadas. Então foi um período extremamente conturbado e com a queda da Bolsa lá de Nova York em 1929, é aí que a economia quebra de vez. Vem as eleições em 30, São Paulo e Minas, né, eles tinham esse acordo, né, das oligarquias, né, das elites desses dois estados de revezar o poder. São Paulo rompe com esse acordo com Minas Gerais e coloca um candidato único, e aí a gente vai ter essa oligarquia de Minas se juntando à do Rio Grande do Sul, na figura do Vargas, que também era um oligarca, também era um chefe político estadual. Então se junta, né, essa elite mineira, essa oligarquia mineira com a gaúcha e depois com a paraibana, e formam a Aliança Liberal. Beleza? O que eu tô querendo, o que a gente tem que ter em mente aqui no que eu estou falando, de um sentido mais geral? São elites, são as oligarquias de diferentes estados que se unem num propósito, né? Vendo o domínio que a oligarquia paulista está construindo, né? Então eles vão lá e se articulam para tentar tomar, né, esse poder que São Paulo estava tentando ter para si também. Então, esse é uma primeira característica interessante de se ter em mente, né?
de que é uma briga que está acontecendo no topo, né, principalmente. Beleza? O foco é ali no topo. Então, isso já ajuda a gente a entender também uma coisa da postura cívica, né, na população brasileira, né? Então, a gente tem, ou da não cultura cívica, né, de como ela pode ter sido negligenciada e tal. A gente vai ter que essas oligarquias elas vão disputar ali, e a gente vai ver que vai ter um fim, porque quem ganha as eleições em 1930 é São Paulo, só que nesse interim, né, nesse processo, acaba que morre o governador da Paraíba, o João Pessoa, ele morre assassinado por um inimigo político local, mas isso é transformado pela Aliança Liberal num capital para reivindicar transformações. E aí, enfim, né, junto com a Aliança de Militares, também descontentes, né, com o governo que vinha, né, se fortalecendo, o governo federal, né, dessa elite paulista, eles acabam tirando, né, São Paulo do poder e colocando no poder a Aliança Liberal, enfim, na figura de Getúlio Vargas. Só lembrando, né, os militares, teve a Revolta Tenentista que foi muito importante em 1922, beleza? Que eram jovens militares querendo uma maior participação dos militares dentro da política nacional, querendo, reivindicando, né, o retorno, né, porque eles eram extremamente poderosos, né, politicamente falando, enfim, né, mas eram mais poderosos ainda no começo da República, no começo da Primeira República. Então, enfim, você vai ter vários movimentos tentando resgatar essa posição de poder e de prestígio dos militares. Então, enfim, então, em 1930 foi vista ali uma possibilidade de alcançar isso. Então, eles apoiaram, enfim, né, participaram da articulação da Aliança Liberal para chegar ali, né, no poder. Aí a gente vai entrar em 1930, José Murilo de Carvalho vai chamar de Ensaio de Participação Política, de 1930 a 1937. 37, que é quando veio o golpe do Estado Novo. De 1930 a 37 foi um período extremamente movimentado politicamente, né, em vários setores da sociedade. Isso é outra coisa quando a gente for fazer análise social, análise política, né, olhar os setores da sociedade. Então você vai ter os operários se movimentando, você vai ter a classe média se movimentando, você vai ter os militares se movimentando, as diferentes oligarquias, né, estaduais se movimentando, os industriais, né, se movimentando. Então, a gente tem que olhar para esses vários setores. É como se a gente fosse analisar a política hoje, eu tenho que olhar para os vários setores dessa política. Eu tenho que olhar para como é que as elites locais estão se movimentando, como é que as federações de indústria, por exemplo, estão se movimentando, os partidos, né, como é que eles estão se articulando. Então, enfim, eu tenho várias, enfim, até mesmo as alianças que existem entre corporações e governos, corporações como, por exemplo, enfim, grandes empresas, emissoras de TV, coisa que seja. Então tem que e movimento da população também. Então tem que olhar tudo isso para entender um pouco desse contexto político específico ali. Então são vários lugares para onde eu tenho que estar prestando atenção. Isso é interessante e é importante para a gente até hoje, para quando a gente for fazer uma análise política do que está acontecendo no país. A gente vai ter, nesse período, uma multiplicação, né, um crescente de sindicatos, vão surgir novos partidos, a gente vai começar a ter movimentos políticos, né, de massa e que são nacionais, né, que tem uma amplitude de país inteiro. Então você vai ter que foi um momento extremamente efervescente de política, né? Só que aí você tem outros poréns, por exemplo, a questão, o rompimento na Primeira República, né, dessa República do Café com Leite, né, República Velha, enfim, tem vários nomes. Esse movimento de ruptura com esse movimento, ele teve a participação de vários e várias outras articulações. Aqui eu trouxe principalmente as oligarquias do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e também da Paraíba, beleza? Aí você tem lá os grupos militares, você tem outros grupos, né, enfim, setores empresariais e tal. Você tem vários grupos participando desse movimento de ruptura que culminou no golpe, né, na Revolução de 1930. Depois desse movimento de ruptura, aí é que está a questão, né? Esses vários grupos que participaram disso, os ganhadores, digamos assim, eles vão olhar para a cara do outro e falar, e agora? Como é que a gente vai governar? Como é que distribui esse poder? E nisso surgem vários conflitos. Então é outra coisa para se pensar, né? Depois de um golpe, você tem vários grupos lá que apoiaram a realização daquele golpe, e aí eles vão olhar um para a cara do outro e falar, pronto, agora a gente tem que se resolver aqui para ver como é que o poder vai ser compartilhado. E nisso surgem
vários conflitos também. Tem grupos, né, que querem, por exemplo, alguns setores militares mais radicais, né, dos tenentistas, por exemplo, eles criam reformas de fato na sociedade brasileira, né? Chegava a se pautar inclusive a reforma agrária. Mas você tinha grupos que apoiaram o golpe, né, a Revolução de 30, e que queriam simplesmente uma mudança no jogo de poder, né? A questão era tirar São Paulo e entrar a gente, entendeu? Então não querem uma mudança, uma ruptura de fato. Então você tem essas disputas que acontecem ali dentro. E nessas disputas, enfim, né, você vai ter também a elite paulista, que vai se sentir lesada, né, nesse processo, obviamente, né, porque vai ser retirada do poder e eles vão se revoltar, eles vão conseguir, inclusive, mobilizar socialmente. Vai ser um processo extremamente forte de mobilização no estado de São Paulo. Enfim, as pessoas vão se organizar, a elite paulista se organiza, os industriais paulistas vão chegar a produzir material bélico, né, produzir armas, e vai ser, em 1932, o que vai ser chamado de Revolução Constitucionalista, né, que é uma luta que durou 3 meses, onde a elite paulista, né, de São Paulo, reivindicava o retorno da legalidade, né, o retorno da constitucionalidade, que tinha sido suspenso a partir da Revolução, né, do golpe de 1930. Então, você vai ter essa revolta, São Paulo se articulando, se movimentando nesse sentido. No campo de batalha, São Paulo perde, beleza? Mas politicamente, São Paulo, de certa forma, ganha. Por quê? Porque porque vai sair dessa Revolução Constitucionalista, eles vão perder no campo de batalha, mas vai sair com a garantia da realização de uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte para a construção de uma nova Constituição. Beleza? Então São Paulo, enfim, perde na batalha ali, mas de certa forma ganha porque vai conseguir fazer com que as coisas voltem a uma certa normalidade constitucional, digamos assim. Então a gente vai ter essa Revolução Constitucionalista, a Constituinte é garantida pelo Vargas, e essa Constituinte, né, a Constituição de 1934, vai trazer uma série de, uma ampliação de direitos, né, por exemplo, né, vai ter uma pegada liberal muito forte, mas também vai ter uma série de mecanismos ali de proteção ao trabalhador. Então, enfim, a Constituição de 1934, por vários aspectos, representa um certo avanço, mas essa Constituição vai durar só até 1937, quando começa a ditadura do Estado Novo, né? Ela não persiste muito tempo. Mas vamos lá, pós-constituinte, surgem 2 grupos também, são importantes a gente olhar, que são eles, de um lado, a Aliança Nacional Libertadora, liderado por Luiz Carlos Prestes, que era um grupo de esquerda, beleza? Luiz Carlos Prestes, que foi uma grande liderança do Partido Comunista Brasileiro nesse período, até bem mais para frente também, continua sendo. A gente vai ter esse grupo de esquerda querendo, enfim, né, muito inspirado, né, no que estava acontecendo na União Soviética, né, querendo fazer uma transformação radical no Brasil, beleza? Transformar o Brasil num país socialista. E de outro lado a gente vai ter a Ação Integralista Brasileira, que vai ter como expoente lá o cara chamado Plínio Salgado, que era o outro extremo, né? Só que era uma orientação fascista, beleza? Extremamente autoritária, reproduzindo, enfim, né, o fascismo que acontecia na Europa. Então você vai ter de um lado, né, essa esquerda, né, que deseja, né, transformar o Brasil num país socialista, e também esse grupo fascista lá com Plínio Salgado, inspirado, né, no fascismo, né, europeu. E esse grupo fascista estava inclusive aqui, né, pelo sentimento anticomunista, né, que, enfim, reproduzindo até o fascismo europeu, né, nesse sentimento anticomunista, eles tinham inclusive aqui o apoio da Igreja Católica, né? Então, a capacidade de mobilização desse movimento integralista, que era, enfim, né, extremamente nacionalista, né, extremamente ancorado na pauta de valores, extremamente pautado na questão da hierarquia, né, da questão da autoridade. Então você vai ter que esse movimento, ele vai ter apoio da igreja e ele vai ser um movimento com uma capacidade grande de mobilização popular. Em 1935, o grupo de esquerda, né, a Aliança Nacional Libertadora,
ele vai tentar fazer, enfim, né, vai tentar um movimento que vai, enfim, principalmente no Rio de Janeiro, Recife e Natal, um movimento de tomada de poder, mas vai fracassar completamente, justamente por falta, possivelmente, né, de popularizar o seu tema, né, as suas pautas de disputa. E esse fracasso, né, da Aliança Nacional Libertadora vai ser essa tentativa, né, da Aliança Nacional Libertadora vai ser um dos pretextos utilizados pelo governo Vargas para, inclusive, expulsar elementos mais radicais à esquerda, por exemplo, do Exército. Beleza? Que é esse movimento do Prestes. O Prestes era um cara, enfim, extremamente forte, né? Não sei se vocês já ouviram falar da coluna Prestes, né? Que foi antes desse episódio que eu estou falando. Mas que era uma figura extremamente forte, né? Inclusive no âmbito militar, no mundo militar. E o Vargas usa esse pretexto, né? De o perigo do comunismo. Então ele vai lá e começa a perseguir inimigos políticos, como, por exemplo, até um antigo aliado dele, né? O Pedro Ernesto, que era prefeito aqui, né, na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República, né, era Distrito Federal. Então você vai ter a perseguição, né, dessas figuras, né, que eram simpatizantes à causa da esquerda. Você vai ter prisão, né, de militantes da esquerda, e você vai ter também uma retirada, né, uma expulsão do exército de pessoas que eram consideradas simpatizantes ou de esquerda. Então, o Vargas ele consegue com isso reformular o exército. Essa reformulação do exército vai ser extremamente importante para o golpe de 1937, né, porque ele vai conseguir construir, né, ali a cúpula das Forças Armadas como uma aliada sua, né, uma aliada de primeiro momento, né, tirando aqueles elementos que contrariavam mais. Então a luta contra o comunismo, né, vai subsidiar o golpe de 1937, e o golpe de 1937 vai ser não só a questão da luta contra o comunismo, também como vai ter como pretexto eliminar essas oligarquias estaduais, né? Por quê? Então essas oligarquias estaduais eram extremamente fortes. O Vargas é filho é produto de uma oligarquia estadual, né? Então, de certa forma, ele está fazendo isso para poder concentrar o poder com ele, né? Concentrar o poder ali no chefe do poder executivo, que era ele, né? Getúlio Vargas. Então, o Vargas ele vai fazer um governo, né, que vai ser extremamente autoritário, beleza? E centralizador, né, também. Isso são características que a gente tem do governo Vargas, né? E o golpe de 37, né, vai ter até inclusive um documento forjado dizendo que o principal inimigo político do Vargas na época, que concorreria com ele às eleições, queria fechar o Congresso, né? Então, eu achei isso curioso, né? As fake news não são novidade, né? A novidade é como ela acontece hoje, como ela é distribuída e tal. Mas a gente vai ver que, enfim, né, essa construção de narrativas, né, até mesmo essas coisas, né, essas notícias falsas, né, de um documento que falava de fechar congresso, mas que esse documento não existia. Então a gente vai ter essas falsas, essas mentiras, né, e essas construções, né, de narrativas que a gente precisa fazer porque o perigo é muito grande. Tipo essa coisa do perigo do comunismo, só que poder tinha o comunismo, os grupos comunistas locais para fazer uma grande transformação nacional. Então isso tudo é utilizado, né, para justificar as ações que eles estão fazendo, né? Então isso é uma prática antiga que continua sendo reproduzida até os dias de hoje. Então é legal ter isso em mente. E o Vargas na Revolução, no golpe do Estado Novo, ele vai ter apoio dos integralistas, né? Integralistas que até pouco tempo antes desfilou com 40 mil pessoas pelas ruas do Rio de Janeiro, em apoio ao governo. Então os integralistas vão ter um papel muito forte nesse governo de 1937, né? Eles vão apoiar o Vargas. A gente vai ver, não sei nem se eu vou falar aqui, mas o Vargas vai dar uma passada de perna neles logo depois do golpe de 37. Não teve muita reação ao golpe de 1937. O sentimento anticomunista era extremamente forte, assim como era o apoio aos integralistas, né? Integralistas, enfim, o apoio a um grupo de matizes, né, fascistas inspirados, enfim, principalmente o apoio da igreja a essa galera também. Então, não houve muita gente contrária, né, a esse golpe do Estado Novo.
O Estado Novo vai fortalecer essa pegada de nacionalismo econômico da atuação do Estado, né, na construção da indústria nacional, por exemplo. Vai ser construída a siderúrgica nacional, vai se pautar a questão da nacionalização do petróleo e o mercado interno vai se expandir. Vai ter uma política de substituição de importações, por exemplo. Lembrando, né, a gente está falando aqui de décadas de 30, né? A Europa começa a ficar aquela coisa, enfim, né, conturbada. No final da década eles vão entrar em uma guerra, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então você começa a ter dificuldade de acessar certas mercadorias, então você começa a ter um incentivo para as indústrias nacionais, para que elas apareçam, para que elas surjam, para que elas produzam. Então, é isso que é essa substituição de importação, né? Aquele produto que era importado não vai ser mais importado, a gente vai produzir nacionalmente. Então cresce a indústria nacional, beleza? Então economicamente é uma época de certa forma abundante, ao mesmo tempo que o Estado Novo vai perseguir inimigos políticos, vai estabelecer a censura, enfim, né? Vai privar várias pessoas dos seus direitos políticos, né? Dos seus direitos civis. Você vai ter esse movimento de crescimento econômico, né? Então tem esse fator dúbio aí, né? Enfim, era um regime autoritário que não queria saber de povo na rua, como eu já falei, vai chegar a proibir greve e tal. Mas mesmo assim os direitos sociais vão surgindo, né? Enfim, se você tem ao mesmo tempo a perseguição de direitos civis e direitos políticos, os direitos sociais eles vão ser ampliados. A legislação trabalhista vai seguindo um crescente, vamos ter cada vez mais legislações trabalhistas, que vai culminar em 1943, como eu já disse antes também, na consolidação dessas leis trabalhistas. Apesar da baixa participação política, né, das pessoas, esses direitos vão ser construídos, como eu falei também no início, né, a questão dos avanços dos direitos sociais. Num contexto de privação de direito político e direito civil, a gente vive as consequências disso até os dias de hoje, porque isso compromete o desenvolvimento de uma cidadania ativa, se constrói uma cidadania passiva, né, onde você fica aguardando, né, você fica lá na esperança daquele líder A ou B, da construção de políticas, em vez das pessoas, enfim, né, tomarem para si essa responsabilidade, fazerem reivindicações, fazerem movimentos ou coisa do tipo. Ministério do Trabalho vai ser extremamente atuante na era Vargas, vai atuar principalmente em 3 frentes, a frente trabalhista, a frente sindical e previdenciária, beleza? Em 1932, você vai ter lá decretada a jornada de 8 horas de trabalho no comércio e indústria. Essas coisas, gente, não estavam estabelecidas, beleza? Não se tinha... por isso que muita gente fala da racionalização no governo Vargas, né? Essas coisas não estavam estabelecidas, não estavam definidas, colocadas, em texto de lei. E nesse momento vão ser colocadas. 8 horas no jornada de trabalho no comércio e na indústria. Regulamentado o trabalho feminino. Beleza? Falando inclusive de direito a salário igual, isso em 1932. Regulamentação do trabalho de menores de idade, 1932 também. A criação da carteira de trabalho. Entre 33 e 34, regulamentou-se o direito a férias. A Constituição de 1934, ela veio confirmar a jornada de trabalho de 8 horas. Criação do salário mínimo, 1934, enfim. E a criação de uma justiça do trabalho, que só veio a funcionar mesmo em 1941, para resolver conflitos, enfim, entre patrões e empregados. Então a gente tem que ter em mente isso, gente. Esses direitos que parecem hoje óbvios não existiam naquela época. Inclusive existiam pressões de setores, né, empregatícios, digamos assim, dos patrões, né, dos empresários, para que isso não ocorresse, inclusive, né? Porque eles queriam já naquela época, eles queriam uma Constituição ainda mais liberal, onde o que estivesse valendo de fato fosse a negociação entre patrões e empregados. Beleza? Isso não devia estar em lei, em texto constitucional, coisa do tipo. Então existia essa disputa. E o Estado fazia esse esforço de mediação dentro dessas disputas entre patrões e empregados. Mas vamos lá. A partir de 1933 também surgem os institutos de aposentadoria e pensão, que são os IAPs, né? Tipo o IAPI, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, que começou em 1938, enfim, né? Em 1936, em 1938 ele já tinha mais de 1 milhão de inscritos. Ou seja, o Estado ele começa a entrar, né, nas questões trabalhistas e também nas questões previdenciárias, que antes era muito a cargo da organização dos trabalhadores, entendeu? Então o Estado ele começa ali a se movimentar e a trazer essas questões para si também,
beleza? Tanto que a contribuição, né, para a aposentadoria, né, vai ser, enfim, vai ter uma parcela que é dos trabalhadores, uma parcela dos empregadores e uma parcela do próprio Estado. Então o Estado começa a participar de maneira mais ativa, né? Então você vai ter vários institutos de aposentadoria e pensão, comerciários, bancários, da estiva, dos transportes de cargas, até dos servidores do Estado, vários IAPIs, só que algumas profissões vão ficar sem. São elas, por exemplo, os autônomos, os domésticos, as domésticas, os trabalhadores rurais. Isso tudo a gente pode depois problematizar, né? Por que isso, né? Enfim, quem eram os autônomos, né? Era aquela população que até poucas décadas atrás estava escravizada, né? Em massa era essa galera. Trabalhadores rurais, por que trabalhadores rurais não? Porque eles não tiveram acesso a vários direitos. Por quê? Porque os proprietários de terra eram extremamente fortes ainda. Então, eles, enfim, a capacidade deles de fazer força para impedir essas mudanças essa disputa de força era extremamente desleal. A capacidade deles de mobilização, de mudança, né? De impedir que certas leis fossem feitas era extremamente grande. Domésticas, aqui o Zé Maria de Carvalho até coloca, né? Isso aqui é porque se você cria, né, essas legislações sobre trabalho doméstico, você poderia criar um atrito muito grande com as classes médias urbanas, e isso não era desejável. Então, a gente entender por que essas legislações não são feitas para certos grupos também é interessante para a gente entender a realidade de certo contexto, né? A atuação do Estado Novo foi muito forte na questão dos sindicatos, né? A pluralidade sindical ela foi eliminada, então ficava lá a questão do sindicato único. O governo começou a dar vantagens para as pessoas que eram sindicalizadas. O governo colocou delegados dentro dos sindicatos, ou seja, o governo trouxe os sindicatos para si, beleza? Os sindicatos eles tinham constantemente que pedir autorizações para o governo e tal, por quê? Porque o governo se apodera desse movimento sindical, traz o sindicato para junto de si e utiliza o sindicato não como uma instância mais reivindicativa, beleza, de oposição aos patrões de conflito, mas utiliza o sindicato como uma instituição de cooperação junto com os patrões. Então, o governo Vargas vai alterar enormemente a função do sindicato, que é a função até então que o sindicato vinha tendo. O governo Vargas vai alterar enormemente no Estado Novo, beleza? Então, o conflito ele passa a ficar em segundo plano e o que passa a ficar na ordem do dia é a questão da cooperação. E isso vai ter consequências também. Então, é como se fosse uma faca de dois gumes de novo, né? Porque você vai ter uma série de direitos, né, que o Estado vai garantir, ao mesmo tempo o Estado ele se apropria dos mecanismos de luta da classe trabalhadora, beleza? E se apropria, enfim, né, e vai... E consegue fazer isso com uma certa eficácia, né? Por quê? Porque ele vai colocar aqui uma série de vantagens, digamos assim, só vão ter os trabalhadores que estiverem sindicalizados. Então, o Estado ele vai ter essa capacidade, enfim, né, ampla, né, de domínio sobre os sindicatos, né? Surge até figuras, como, por exemplo, o movimento sindical, por exemplo, as pessoas falam do pelego, né? Pelego é uma lã de carneiro que coloca na sela do cavalo para o cavaleiro, né, quando for montar no cavalo, ficar mais confortável. Então, o pelego vai ser essas figuras que vão aparecer, que vão estar ali, que vão atuar dentro desses movimentos sindicais, de forma a estar estabelecendo sempre a relação ali entre Estado e fazendo acordos com os patrões, sem deixar com que a gente viva conflitos. Então, isso é uma outra questão também na construção da cidadania do Brasil, que são a forma como se lida com conflitos, né? Sempre se buscando evitar conflitos, sempre se buscando fazer alianças, né? Fazer grandes acordos, e quais as consequências desse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que a construção da cidadania, né, no Brasil, nesse período, ela se deu muito nesse sentido, assim, também. Muito... Vamos lá. Então, a gente tem que, na era Vargas, a gente vai ter essa série de avanços nos direitos sociais, ao mesmo tempo que nos direitos políticos e nos direitos civis a gente vai ter uma oscilação muito grande. E o Zé Murilo de Carvalho coloca assim, né, entre aspas, o governo inverter a ordem do surgimento dos direitos descritas por Marshall, introduzir o direito social antes da expansão dos direitos políticos.
E isso teve as suas consequências, beleza? Se o Marshall está colocando lá que, na realidade, ele está analisando, primeiro vieram os direitos políticos, né, direitos civis, mais exatamente, primeiro os direitos civis, depois os políticos e por último os sociais, aqui ele está colocando os direitos sociais vieram primeiro, que isso tem as suas consequências. E essa consequência é o que eu já disse aqui algumas vezes, dessa construção de uma cidadania passiva, né, cidadania que aguarda essa questão de uma liderança para fazer as transformações, em vez de uma cidadania mais ativa, né, mais reivindicativa, mais atuante. E ele coloca, né, se forma então uma cidadania passiva e receptora, antes que ativa e reivindicadora. Beleza? Isso, enfim, com o pano de fundo da dependência de líderes políticos. Isso é uma interpretação, beleza? E aqui a gente está falando de 1930 a 1945, que vai ser quando Vargas vai sair do poder, de novo, né, a atuação dos militares, né, que vai ser extremamente forte também para a saída do Vargas do poder, né, de alas militares que estavam descontentes com ele, mas tem outros motivos mais. A gente vê mais para frente. Porque o vídeo já está grande, é isso. Espero que sejam todos bem, espero que vocês compreendam o conteúdo. Uma boa vida aí para vocês.